e prosseguindo então com a nossa série de vídeos, no qual eu venho relatando a minha experiência de ter vivido nas ruas. Hoje eu trago mais um caso para vocês, chocante. Numa noite, um maníaco, um louco, ele espancou 4 prostitutas. E, na verdade, eram 5, mas uma conseguiu escapar das garras daquele homem, mas 4 não. Então, essas 4 foram, assim, espancadas violentamente, ficaram muito machucadas e foi chocante. Tudo isso, gente, em uma noite só. Eu vou trazer este relato para vocês na íntegra. Bom, quando eu vivia nas ruas, eu não ficava no meio, como eu já falei, eu não vivia no meio da prostituição. Mas pelo fato da gente morar na rua, estar na rua, a gente acaba conhecendo, então, todo tipo de pessoas, né? Então, eu fazia amizade, gente, sabe assim? Fazia amizade, eu não andava junto, mas eu tinha amizade com as pessoas, no geral. E uma certa vez, eu na praça, né, onde eu ficava, e eu revezava, gente, na verdade eu revezava. Ficava na praça central, ficava na rodoviária, ficava na ferroviária. Então eu nunca ficava num lugar só, eu ficava num lugar, nenhum, em outro. E quando esse fato aconteceu, destas prostitutas serem espancadas, eu estava na praça que elas faziam ponto, né? Onde ficava lá esperando os clientes. Então eu ficava próximo a essa praça. Aonde eu ficava, dava para ver toda a movimentação da praça. E eu ficava ali perto de uma igreja que dá de frente para essa praça. E eu ali, nessa noite, e só observando, né? Observando aquela movimentação. Passava das 10 horas da noite e eu lá no meu canto, a rua estava bastante movimentada, bastante agitada, e tinha várias prostitutas, né? Várias mulheres que faziam programas na praça. Então, estava ali muitos homens parando, né? Contratando o serviço daquelas moças, e eu ali, olhando a movimentação no meu canto, né? Observando tudo. Gente, por volta de meia-noite, começou assim uma agitação no meio dessas mulheres, porque um cliente, um cara, um louco, na verdade, se passou por cliente. Então, parou para uma prostituta que estava lá, né, trabalhando, perguntou o valor que ela cobrava, ela falou, e acertaram o programa. Ela entrou no carro, então, e foi. E depois assim, quase de meia hora, ela volta toda machucada. E aquela agitação na rua, né? Aquela muvuca, digamos assim, muita movimentação. A noite na prostituição é um movimento assim intenso, né? Então, depois da meia-noite, essa mulher, ela volta toda machucada, ensanguentada, e eu lá no meu canto, né? Vendo tudo aquilo. E, de repente, várias mulheres, então,
aglomeraram junto dela, perguntou o que tinha acontecido, sabia que ela tinha saído para atender um cliente, para fazer um programa. Então começaram a conversar e ela estava muito machucada, debilitada, assustada, com muito medo. E ela então relatou que o cara que ela saiu, que contratou o programa, na verdade, saiu para espancá-la. Ele nem chegou a fazer programa coisa nenhuma, gente. Ele parou, conversou, foi super gentil, super cavalheiro. Depois que aquela mulher entrou no carro, o cara virou num demônio. E ele foi um pouco afastado do centro da cidade, parou o carro e simplesmente começou a espancá-la com muito soco e tudo mais, com muita violência. Tanto é que machucou, né? Ela ficou muito machucada e ela relatou isso às outras mulheres. E no meio daquela agitação toda, e eu tinha amizade com algumas mulheres, né? Que trabalhavam, né, nessa praça, trabalhavam na noite. E elas subiram, então, aonde eu estava, e falou para mim tomar cuidado, porque tinha acontecido aquilo com aquela moça. Elas falaram, foi onde eu fiquei sabendo que aquela mulher tinha sido espancada. Gente, para vocês verem como que o negócio foi tão grave, mas tão grave, essa mulher que fazia o programa, ela não era daqui da cidade, ela era de outra cidade que veio para cá. Ela não foi na delegacia, né? Ela não foi prestar queixa, nada. E ela simplesmente chegou ali no ponto. Claro que depois mulheres que já conhecia ela e tudo, né? Que trabalhava junto, tirou ela dali, levou para um lugar. Tinha um hotelzinho também, barato e tal. Então, acabaram alugando um quarto de hotel para ela passar a noite. No outro dia, ela sumiu daqui da cidade, ela foi embora. Ela não prestou queixa, não foi na delegacia, nada. E ela só falou que era um carro preto, não tinha conseguido anotar a placa, nada. Bom, quando essa mulher ela vai para o hotel para passar a noite, a barbárie continua. Aquele homem que tinha espancado ela volta. Vocês acreditam? Volta e faz mais vítimas na noite. Gente, para vocês terem uma ideia, esse, digamos assim, esse momento de terror, ele seguiu a madrugada adentro, porque aquela mulher que tinha sido espancada primeiro foi para o hotel e ficou lá, não saiu mais na noite. Aquele homem, então, ele volta todo arrumadinho, né? Ele volta, contrata mais uma outra mulher que estava trabalhando e a mulher entra no carro e segue com ele. Gente, para não ficar repetitivo aqui, para vocês terem uma ideia, o que ele fez com aquela, ele fez com a segunda, com a terceira e com a quarta. Ou seja, resumindo, para o vídeo não ficar muito extenso, ele espancou 4 prostitutas na noite. Na verdade, eram 5. Ele só não conseguiu espancar mais uma porque a última conseguiu fugir dele. Conseguiu escapar, mas as outras 4 não. Então, a noite foi de terror, a noite toda. Esse homem, ele vinha no ponto, pegava uma mulher de programa, se fingia que era um cliente, contratava o programa. Quando a mulher entrava no carro, ele levava no lugar assim, deserto, e começava a sessão de espancamento. E nenhuma daquelas mulheres conseguiu pegar a placa. Elas falaram que era só um carro preto. Nenhuma delas conseguiram anotar a placa. Aí causou aquele alvoroço, né, no meio das prostitutas, todas com muito medo, com muito pânico.
de atender o cliente na noite, né? Devido àquela sessão de violência que tinha acontecido na noite. 4 mulheres foram violentamente espancadas por esse louco, maníaco. O cara não fazia programa com nenhuma, tá? A hora que chegava no local que ele via que dava para atacar, ele parava o carro e já começava a sessão de espancamento. Então ele não fazia programa, saía só para bater, para espancar. E as 4 mulheres ficaram muito machucadas e tudo, nenhuma delas fizeram boletim, nada, nenhuma delas prestaram queixa. De vergonha, outras preferiram ir embora no outro dia, sair daqui da cidade, ir para outra cidade. Enfim, o caso não foi parar na delegacia e ficou o alerta ali para todas que trabalhavam na noite, que era um carro preto que agredia as mulheres. E quando eu fiquei sabendo disso, né, porque depois as mulheres que eu conhecia, que trabalhavam, né, como eu falei, eu ficava de frente à rua onde elas trabalhavam e correu, né, esse acontecimento correu assim no meio das mulheres. Então eu fiquei sabendo que houve toda essa violência contra elas. Gente, eu fiquei com muito medo. Eu já tinha passado maus bocados na rua e agora, sem esperar mais deste acontecimento assim chocante, né, que envolvia espancamento e violência no meio das prostitutas. Foi um caso assim horrível. Eu cheguei a ver a primeira moça que foi espancada, ela ficou muito machucada. E eu saí, né? Quando tinha acontecido aquela com a primeira, eu já saí de onde eu estava, já procurei outro lugar para ficar, porque eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo, embora eu não estivesse no meio da prostituição, mas vai saber, né, gente? Um louco, maníaco, um cara, um doido, poderia também me pegar, jogar no carro, sei lá, fazer também comigo, que ele fez com elas, né? Então, quando eu fiquei sabendo do primeiro espancamento, eu já saí dali do centro, já fui para um lugar mais afastado. E depois, no outro dia, na noite, o boato já correu entre as prostitutas. E assim, foi assim que eu fiquei sabendo que naquela noite 4 mulheres foram espancadas por aquele homem. Então foi um pânico assim no meio das mulheres, né? Todas com muito medo, precisando trabalhar e tudo, e o medo para entrar no carro, e o medo para atender um cliente. Sabiam-se que era um carro preto, ninguém tinha anotado a placa. Por quê que não anotaram a placa? Porque foi muito rápido, gente. Segundo o relato daquelas mulheres, não dava tempo de nada, porque o cara, ele se mostrava gentil, cavalheiro, ia conversando, sabe? Elas nunca imaginariam que aquele homem viraria num demônio em determinado momento, né? Quando ele se afastava do centro, aí ele virava um demônio. A primeira coisa que ele dava, gente, já era um soco no meio da cara. Agora, eu falo para vocês, como que você vai lembrar de pegar a placa de um carro tomando um soco na cara sem esperar? Depois do soco na cara, vinha então a sequência de espancamentos de maneira violenta. Então, não dá tempo de pensar em pegar a placa de carro, coisa nenhuma. O que você quer naquele momento é fugir, é tentar se defender, fugir. E então, por conta disso tudo, nenhuma delas conseguiu pegar a placa do carro, mas diante do ocorrido, todas ficaram muito alertas, ficaram assim em alerta constante, digamos assim, muito atentas, né, com qualquer carro preto, nenhuma
saía com cliente de carro preto, para vocês terem uma ideia. Já que ninguém sabia a placa do carro, então todo carro preto, elas recusavam o programa. Nossa, gente, é uma coisa assim, nossa, horripilante isso, né? Imagine, esse cara poderia trocar de carro, poderia voltar e fazer mais vítimas na noite. Nossa Senhora, é uma coisa assim horrível. E, por fim, esse relato chega ao final dessa maneira. Ninguém deu queixa, ninguém prestou depoimento, nada, porque tiveram vergonha e também não conseguiram pegar a placa do carro. E esse relato acaba assim. E essas mulheres ficaram traumatizadas, né? Várias delas preferiram, então, trocar a noite pelo dia, passaram a trabalhar durante o dia, diante da violência que havia acontecido na noite. Ai, gente, é horrível, né? Um negócio desse. E eu cheguei a ver isso, né? A primeira mulher que foi espancada, eu cheguei a ver, eu fiquei... Nossa, gente, eu fiquei assim, apavorada, sabe? De ver aquela mulher toda coberta de sangue de cima e embaixo. Nossa, uma coisa que eu nunca esqueço, sabe? É uma cena assim horrível, uma coisa traumática para mim. E a sequência, né, desses vídeos prossegue. E é isso, gente. É tenso, né? É tenso, é pesado, eu sei. Mas ainda bem que eu estou conseguindo trazer esses vídeos para vocês verem, né, como que acontecem as coisas na rua, que a gente nem faz ideia. E essa é a minha vida e estes são os meus relatos. Beijo e até o próximo.